O deputado federal Jerônimo Guergen fez novas críticas ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Advogado, Guergen descascou o presidente da ordem nesta semana ao pagar os R$ 1.010 da carteirinha. Aspas. A OAB, que sempre me orgulhou, hoje nacionalmente é uma instituição que se paga para ser chamado de mau caráter. O parlamentar já tinha enviado um ofício a Santa Cruz pedindo que ele se retratasse por uma declaração na qual afirmou que quem apoia Jair Bolsonaro tem desvio de caráter. Não surtiu efeito. Em 19 de dezembro, vale lembrar, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o presidente Felipe Santa Cruz pelo crime de calúnia em fala contra o ministro Sérgio Moro. A denúncia resulta de pedido do ex-juiz da Lava Jato, que solicitou apurações sobre o caso em agosto desse ano e pede o afastamento cautelar de Santa Cruz. O presidente da OAB atacou o Moro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual, nessa entrevista, ele disse que o ministro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas, Adriles. Olha, os ideopatas do poder hoje estão tendo destaque no programa. Primeiro o Zé Disseu, agora esse Santa Cruz, que de Santa e de Cruz não tem nada no nome. É um ex-candidato a vereador do PT, é um homem ideopatizado, uma expressão que eu gosto de usar, que lança exatamente ofensas, assim como lançaram ofensas, é bom lembrar, artistas, pessoas da Globo, pseudo-intelectuais, pseudo-progressistas, que a gente falou muito aqui do pseudo-progressismo, a honra e o caráter das pessoas que eventualmente exercem sua liberdade de expressão. Essas eleições, e o Santa Cruz corrobora com essas pessoas que falaram isso, tiveram uma coisa muito curiosa. Não foi um ataque aos candidatos, não foi um ataque às pessoas que estavam disputando os cargos públicos, foi um ataque às pessoas que estavam escolhendo essas pessoas para ocuparem os cargos públicos. Tamanha idiopatia incrustada em determinado nicho da sociedade brasileira, determinado nicho intelectual e midiático, que é personificado nessa figura do Santa Cruz, um homem que vai contra o princípio da Lava Jato. Meu Deus, a Lava Jato foi exatamente a instituição brasileira, uma verdadeira instituição, que pela primeira vez na história da República combateu de maneira clara, ostensiva, concreta, absoluta, agressiva a impunidade brasileira, a agressividade da leniência com o crime na sociedade brasileira, que sempre foi uma espécie de oligarquia disfarçada de democracia. Esse homem que representa uma entidade de classe, por sua vez, que eu já acho muito suspeita e até espúria, eu nunca vi uma entidade de classe obrigar as pessoas a fazerem parte de si, pagarem por si e ainda terem que ser personificadas na figura de um homem desse, que ofende o caráter das pessoas que endossam ou votam ou apoiam o governo Bolsonaro. Até eu tenho, vou te confessar aqui, Vitor, alguns problemas em relação a algumas declarações pretéritas do Bolsonaro, que eventualmente podem ser homofóbicas ou de alguma forma até agressivas, ainda que de alguma forma corretas. Mas é lógico que a maioria da população brasileira, de todo modo, endossa exatamente o princípio de governo que melhora a economia, melhora a situação da criminalidade, melhora a questão da segurança pública, da saúde, e tudo isso está sendo exercido pelo governo Bolsonaro. Aqui está um homem que representa uma entidade de classe, ainda que seja suspeita, mas importante e vigente na nossa república, e que faz absolutamente agressões ao princípio da liberdade de expressão, de escolha e de voz das pessoas. Isso é absolutamente inaceitável, isso é absolutamente espúrio. Esse homem tem que ser retirado desse cargo ou então se calar. Ele pode não se calar, mas ele não pode obrigar pessoas na OAB a serem coniventes implicitamente, organizados com ele, a esse tipo de voz absolutamente reprovável desse sujeito. Você, Zé? É impressionante o empoderamento do advogado. Isso é uma origem americana, né? Num determinado momento, a Sony, disputando o mercado dos Estados Unidos com vários produtos, entrando no mercado, perguntaram a Akira Morita o que ele considerava genuinamente americano e ele respondeu: o advogado. De tanto trabalho que ele teve na justiça. Então, aqui no Brasil se formou também uma casta. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é constitucionalizado ou aprovado no Congresso e se transformou em lei e dá poderes especiais aos advogados que se consideram
os doutores e se chamam de doutores. Aí houve a fabricação de verdadeiros gigantes sem egos. E esses gigantes sem egos são nutridos, evidentemente, para quem paga a carteirinha de advogado lá na ponta, lá no município, porque não pode exercer a profissão senão com a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. O que eles fazem? Prédios grandes aqui e muito lobby aqui na capital federal. E aí vem o presidente de Santa Cruz que diz: eu sou militante mesmo. Só por isso aí ele já teria que ser impeachmentado, sofrer um impeachment na Ordem dos Advogados do Brasil, porque ele não representa mais a categoria. Isso é muito claro quando a gente conversa com advogados sérios. Diga aí, Conrado. Esse aqui é mais um exemplo dessas elites que comandam o Brasil. Tu acha que algum advogado vota no Santa Cruz? Nenhum advogado vota no Santa Cruz. Tu vota num conselheiro, que esse conselheiro vai votar no presidente, e esse presidente vai votar no Santa Cruz. Dos 81 votos que ele precisava ganhar, dos 81 votos que ele poderia obter para ser presidente do OAB, ele teve 80. Ele teve a esmagadora maioria dos votos, só para a gente ver que existe uma elite que toma conta de todas as rédeas do Brasil. E nesse mesmo ponto, vale a pena salientar que ele era o presidente exatamente da Caixa dos Advogados, lá no Rio de Janeiro, que é esse lugar, o cofrinho, né, a tesouraria, onde está todo o dinheiro dessas mensalidades de R$1.000 que cada advogado paga lá, ou a anuidade que cada advogado paga para participar da Ordem dos Advogados do Brasil, nesses termos que o Adriles muito bem falou. E é uma coisa interessante da gente ver no Brasil, cara, como essas pessoas que não possuem uma grande representatividade democrática estão nos mais altos cargos. Como é que um presidente do OAB é presidente do OAB se nenhum advogado vota nele? Outra coisa que eu vou trazer para o pessoal que está ouvindo aí, talvez não preste atenção muitas vezes, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, teve 72 mil votos. É inacreditável um cara com 72 mil votos seja presidente da nossa Câmara dos Deputados. É inacreditável que o Davi Alcolumbre tenha 120 mil votos. Qualquer senador do meu estado tem mais de 1 milhão de votos. Como é que esse cara, lá do fim do mundo, representa o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado Federal? O que a gente tem que começar a pensar para o futuro agora é se essas representações são de fato democráticas, são de fato representativas da população ou não. Nós não podemos mais ficar a míngua, a conchavos, a tretas que pessoas com pouca representatividade geral tenham a voz de uma categoria, tenham a voz do povo. A mim o que mais dói é saber que pessoas que não têm essa legitimidade geral do voto dado pelo cidadão possam falar em meu lugar. Até porque o próprio nome advogado, né? Advocare, é o cara que empresta a voz, é o cara que fala em meu lugar. Então, essas são as maluquices do nosso sistema brasileiro. Conrado, e isso lança sombras, né, sobre a própria instituição, sobre a própria entidade de classe que é a OAB. Como você bem disse, o Santa Cruz não foi eleito por uma junta burocrática, e essa junta burocrática tem um lugar ideológico claro. Todo mundo sabe que a OAB hoje é uma extensão do PT, e todo mundo sabe o que se transformou, ou eventualmente o que se desnudou o PT, que é um partido que coopta as pessoas, que manipula situações, que corrompe as pessoas, que corrompe as instituições. Então o que você vai dizer de uma organização como a OAB, que pretende representar os advogados do Brasil, que se coloca ideologicamente demarcada, e você tem que pagar por isso, pagar para endossar a voz de um homem que ofende o próprio cidadão brasileiro pela sua escolha como desvio de caráter. Isso é muito perigoso, e isso simboliza um tipo de justiça que está alinhada a um tipo de pensamento. Se não representa a maioria dos advogados do Brasil, representa uma espécie de elite que toma conta da burocracia do poder, que não por acaso, vou repetir, não por acaso se opõe à Lava Jato. Porque ela quer exatamente estabelecer um tipo de princípio de poder a partir da justiça. É uma justiça, como o Santa Cruz, bom petista que é alinhada com Lula, com Zé Disseu, com as falas excrescentes que a gente já citou aqui de Lula, de Zé Disseu, de pessoas que querem retomar um tipo de corrupção estatal organizada. A OAB
tem que se livrar desse tipo de gente ou tem que ser extinta de alguma forma. É um absurdo um homem desse representando todos os advogados do Brasil. Isso é uma excrescência, volto a dizer. Para fechar esse assunto, Conrado. Só para retomar ali, Adriles, imagina, cara, de 81 votos ele teve 80. Então é esmagadora maioria, não tem método nenhum. E aí, para voltar no assunto, só para costurar com o que o Adriles falava antes sobre educação, um aluno de direito entra hoje na Universidade Federal, ele só vai conseguir alguma bolsa de estudo, algum benefício ali dentro, se ele for alinhado com seus professores de esquerda. Se ele não é alinhado com os professores de esquerda, ele nem consegue a bolsa de estudo e muito menos um projeto de um mestrado futuro. Então a gente começa a ver que esse profissional, que vai ser um advogado, que entra numa faculdade, ele já tem que estar alinhado com o pensamento de esquerda ou parecer que está, né? Para ter uma bolsa de estudo, sair, fazer um mestrado, para poder ter um nome, poder entrar numa OAB depois, poder trabalhar como advogado. Então, para ver que essa lavagem cerebral que o Adriles coloca, que hoje existe lá em Brasília, começa nos bancos escolares da imensa maioria das faculdades de direito aí. Não é à toa, cara, que tem cursos de ciências sociais, por exemplo, uma coisa que me choca, né, muito. Como é que tem cursos de engenharia que tem 21 vagas e o curso de ciências sociais tem 160 vagas? Curso de direito, 100 vagas. Por que tanta vagas para esses cursos onde são ninhos, né, de criatórios do pessoal que vai coadunar com essa visão social-democrata, que vai coadunar com essa visão esquerdista, né? Para a gente ver como a coisa funciona aí desde o berço, como esse grande mapa mental aqui, se a gente fosse desenhar, vem a universidade, vem a tradição, vem a religião, vem a família, vem o governo e vem as interações dos três poderes ali e essa guerra dentro deles.